O meu nome é Nivaldo Brito, é um prazer falar convosco. Hoje estou aqui a falar sobre Aristóteles, que é um homem bastante conhecido, que é muito famoso e então pelos seus escritos e pela sua filosofia. O que é que você sabe sobre Aristóteles? Eu não sei muita coisa, mas pronto, fiz uma pesquisa, só que uma pesquisa necessária sobre ele. Por isso, há mais de 2300 anos atrás, Aristóteles, esse homem, ele fez contribuições importantes para a ciência e a filosofia. De maneira que, até hoje, as pessoas se interessam pelas coisas que ele escreveu. Suas obras ainda são estudadas e são traduzidas por vários idiomas. Um homem chamado James Malashlam, professor universitário de História, ele escreveu o seguinte sobre Aristóteles. Ele disse: as concepções aristotélicas sobre a natureza dominaram o pensamento europeu por quase 2 milénios. Alguns dos ensinos de Aristóteles influenciaram o catolicismo, o protestantismo e o islamismo. É interessante isso, não é? Demonstra que a ideia deste homem então foi absorvido na Europa e não só, também por várias religiões. Não acha? Certamente que sim. É interessante que este homem chamado Aristóteles, este filósofo e não só, ele tinha uma infinidade de interesses. Portanto, a área onde ele estudava abrangia vários campos. Ele tinha um interesse alargado, este homem Aristóteles. Ele escreveu, por exemplo, sobre astronomia, sobre biologia, psicologia, magnetismo, movimento, direito, política, linguagem, arte, poesia, lógica, metafísica, retórica, ética, prazer e também sobre a alma, que ele considerava mortal. Nesse aspecto, ele é um homem verdadeiro, porque também eu acredito que a alma é mortal. Não é? Este também é o conceito da Bíblia. Não é? A Bíblia ensina que a alma morre. A alma que pecar é ela que morrerá, diz Ezequiel. Então, nesse aspecto, nós temos uma coisa em comum. Eu tenho uma coisa em comum com Aristóteles. E também não só Aristóteles, vários gregos. Por exemplo, Epícoro, um outro grego chamado Epícoro, ele também acreditava que a alma era mortal. A alma humana era mortal. Mas, entretanto, havia outros gregos que ensinavam que a alma era imortal. Por exemplo, Platão já não. Platão já é diferente. Ele ensinava que havia uma alma imortal. E, enfim, vários outros gregos, de modo que havia uma opinião dividida entre eles acerca desse assunto. Mas Aristóteles estava certo nesse aspecto. Mas ele é famoso principalmente pelas suas obras sobre biologia e lógica. Este é o que ele tem mais conhecido. De modo que, na antiga Grécia, os estudiosos eles tentavam explicar o mundo à sua volta. Por isso, eles observavam as coisas e tiravam conclusões se guiando pela lógica. Não é? Eram grandes estudiosos que andavam a observar, não é? E depois relacionavam aquilo com a lógica e chegavam às conclusões. Tales também fazia assim. É só que Tales, uma vez dizem que Tales estava a observar, ele era um matemático, não é? Estava a observar os céus. Então ele começou a observar os céus e havia um buraco no chão e então ele andava a observar e caiu no buraco porque estava com a atenção para o alto, não é? Tales de Mileto. Enfim, eles empregavam sempre este método da observação e depois conjugavam com a razão, não é? E nada. Então concluímos que a coisa é assim. Eles escolhiam uma verdade óbvia
como ponto de partida. Esse era o método que aqueles gregos usavam, principalmente do homem que estamos a falar de Aristóteles. Aqueles estudiosos achavam que se refletissem sobre essas verdades, conseguiriam chegar a um entendimento correto sobre o mundo. Vamos arranjar aqui um método e nós vamos ficar a raciocinar sobre esses métodos e certamente vamos chegar a boas conclusões, não é? Vamos encontrar a verdade, diziam eles. E esse método os ajudou a chegar a algumas conclusões corretas. Uma dessas conclusões é que existe certa ordem no universo. Também notaram isso? Peraí, isto está tão bem esquematizado, né? Tudo certinho, tudo organizadinho. Não há caos assim, à nossa vista, não há caos a acontecer. Né? Isto está bem organizado. Né? Então isto quer dizer que alguém o fez. Alguém o fez. Não é? Isto foi criado. Então vamos partir desse princípio. Não é? Não é? Só que a capacidade de observação deles estava limitada ao que podiam ver ao olho nu. É claro que eles eram homens inteligentes e tinham muita vontade e descobriram muita coisa, mas tinham limites porque eles não tinham as ferramentas que hoje o homem moderno tem, não é? De observar a longas distâncias, o telescópio, por exemplo, não é? Para observar ao longe, e o microscópio para o perto, etc, etc. Eles não tinham essas coisas, mas certamente eles apuraram algumas verdades. E podemos dizer que, até certo ponto, a Igreja também. A Igreja também fez isso. A Igreja adotou vários ensinos deste homem. Mas isso não é o assunto para... Mais à frente vamos falar disso. Né? Então, eles tinham várias limitações, porque eles observavam as coisas a olho nu. E por causa dessas limitações, muitos homens mais inteligentes do passado se enganaram. Eles se enganaram, inclusive Aristóteles. Assim como nós, todos nós enganamos. Eles também enganaram, porque tinham certas limitações. Por exemplo, eles acreditavam que os planetas e as estrelas giravam em torno da Terra. Naquela época, essa era considerada uma verdade óbvia. Peraí, mas ao que nos parece, aquilo que é evidente é que, portanto, os planetas giram ao redor da Terra. E eles apuraram isso como sendo verdade. Se esse conceito equivocado tivesse ficado apenas no campo da ciência, muitos problemas teriam sido evitados. Não é? Se fosse só a ciência a acreditar nisso, que a Terra, os planetas giravam à volta da Terra, evitaria muitos problemas, não é? Mas não foi isso que aconteceu. As religiões também adotaram esse conceito e mais tarde veio dar muitos problemas, como sabemos disso. Agora, um aspecto bastante relevante. Qual é? O catolicismo adota ideias de Aristóteles. Este é um facto. Não é uma ideia nem uma crença, é um facto. Não é? Por exemplo, na Europa, entre aspas, chamada cristã, entre os anos 500 e 1500, alguns ensinos de Aristóteles se transformaram em verdades absolutas. Teólogos católicos, entre muitos eles, mas principalmente Tomás de Aquino, cerca de 1224 a 1274, usaram os escritos de Aristóteles na sua teologia. Foi assim que a ideia de Aristóteles de que a Terra é o centro do universo se transformou em doutrina católica. Então a Igreja Católica adotou essa doutrina de que a Terra era o centro do universo em Aristóteles. De Aristóteles dos gregos. Apanhou dos gregos. Não é? Não foi assim que foi parar isto, não é? E depois vamos no que é que isso veio desembocar, não é? Mais tarde. Alguns líderes protestantes, como Calvino e Lutero, também adotaram esse ensino.
Eles diziam que essa doutrina era baseada na Bíblia, de que a Terra era o centro do universo. Eles diziam. Mas eles foram além do que a Bíblia diz. Eles foram para além do que a Bíblia diz. Não é? Por exemplo, um outro escritor deu testemunho assim. Um escritor chamado Charles Freeman. Ele disse, Charles Freeman, em algumas áreas do pensamento quase não havia diferença entre os ensinos de Aristóteles e o catolicismo. Por causa disso, alguns dizem que Tomás de Aquino converteu Aristóteles ao catolicismo. Mas, como diz Freeman, a verdade é que Tomás de Aquino se tornou um discípulo de Aristóteles. Esta que é a grande verdade, não é? De modo que podemos dizer que, até certo ponto, a Igreja também. A Igreja tornou-se um discípulo de Aristóteles, principalmente a Igreja Católica, porque eles adotaram vários ensinos desse homem chamado Aristóteles, por meio de Tomás de Aquino. E isso causou sérios problemas para o astrónomo e matemático italiano Galileu Galilei. Ele teve a ousadia de dizer, com base em suas observações pessoais, que a Terra girava em torno do Sol. Pronto, a Igreja dizia-se que a Terra era o centro do universo. Então, Galileu Galilei pesquisou, observou. Não, espera aí. Não. Não, é a Terra que gira. É a Terra que gira em torno do Sol. E pá. Ele teve essa ousadia de dizer, né? Ele estava então a contrariar a Igreja. O resultado é que ele foi julgado pela Inquisição e forçado a negar a sua teoria. Este homem Galileu. Não é? Foi isso realmente que aconteceu. É interessante que o próprio Aristóteles, ele acreditava que o conhecimento científico não é definitivo e está sujeito a mudanças. Mas, infelizmente, a Igreja não pensava o mesmo. A Igreja adotou ideias ensinos de Aristóteles, mas nesse ponto de que a ciência não é definitivo e está sujeita a mudança, nesse aspecto a Igreja não adotou. De modo que a Igreja que seguia Aristóteles e foi contra o mesmo Aristóteles. Houve aqui uma contradição ou uma confusão, não é? Que aconteceu. Foi assim. Agora, algumas curiosidades sobre este homem Aristóteles. Ele tinha uma paixão pelo conhecimento. Era um homem apaixonado pelo saber. Ele tinha uma profunda reverência pelo valor e pela excelência do universo que o cercava. Diz o escritor Jonathan Barnes que ele tinha grande admiração pelo universo. Certamente ele reconhecia isso. Também ele acreditava que a natureza tinha um primeiro motor, ou causador de um movimento eterno. E esse primeiro motor seria bom e existiria fora do universo, existiria por si mesmo. Aristóteles é considerado o pai da biologia e da lógica. Aristóteles também foi instrutor de um menino da Macedónia que se tornou líder de um grande império, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. De modo que eles foram além do que a Bíblia diz. Esses teólogos e esses homens também chamado Aristóteles, eles foram além do que a Bíblia diz. E vamos certamente considerar isso. Por exemplo, alguns teólogos antigos adotaram a ideia de Aristóteles de que a Terra era o centro do universo. E isso aconteceu porque interpretaram passagens bíblicas. Eles interpretaram passagens bíblicas de modo errado. Por isso que mais tarde isso veio dar em sérios problemas.